Como estão, amigos? Bom, o tema da palestra de hoje é um tema muito importante porque nós vamos tratar sobre sustentabilidade e a sua relação com a resiliência. Nós vamos, na verdade, tratar em que medida nós temos que promover eficiência e resiliência. Caso você goste desse tema ou de temas de produção e meio ambiente e queira conversar comigo, é só direcionar sua máquina fotográfica do seu celular nesse código que você vai ter no endereço eletrônico. Eu vou gostar muito de receber a sua mensagem, ok? Bom, vamos iniciar com a palestra e vamos contar a história, não? De nosso planeta. Né? Queremos saber, basicamente, nesse início da palestra, como que nós chegamos até aqui, sabe? Qual foi a nossa trajetória e qual nosso possível futuro. O que temos que fazer para ter um futuro sustentável, um bom futuro, próspero. Um céu estrelado. Tudo começou pelo céu. E céu lindo desses aqui, né? Eu me lembro que décadas atrás eu vi um céu destes numa estrada, né? Faz muito tempo que não vejo. Mas esse céu está constantemente sobre nossas cabeças. E lindo, lindo. E nós fazemos parte desse céu. E a Terra, então, a geosfera, teve sua origem e sua evolução. Okay? Teve toda uma história, não? Alguns bilhões de anos, para que ela chegasse a um grau de evolução no qual fosse adequada para a origem da vida. E quando a vida surgiu na Terra, ela surgiu adaptada às condições da geosfera e foi evoluindo e foi mudando a geosfera. Então a gente diz que é uma coevolução entre biosfera e geosfera. Não? Então a vida do planeta altera, não? As rochas, altera a atmosfera, altera a hidrosfera e vão se coevoluindo seres vivos com o seu ambiente. E num determinado ponto dessa história evolutiva, nasce o homem, se origina o homem, e o homem, como todas as espécies vivas nesse planeta, nasce integrado ao meio ambiente. Nasce já evoluindo, integrado, se adaptando ao meio ambiente, não? E muito bem adaptado ao seu clima, aos seus ciclos climáticos, aos seus recursos. E o homem sempre foi um ser coletivo, vivendo coletivamente sempre conseguiu usufruir melhor e sobreviver melhor as condições do planeta, as condições naturais que tinha, e fez um grande invento. Não? Um dos maiores inventos da humanidade são as cidades. As cidades são a invenção nos quais nós podemos concentrar recursos, nós podemos então tirar o máximo, não? De nosso potencial. E estamos indo a uma terceira etapa evolutiva do planeta, que são as redes de inteligência. Não? E estas redes de inteligência estão formando uma nova esfera. Não? Estamos próximos de alcançar uma autonomia, uma inteligência autônoma. Não? E isto traz uma série de benefícios, não? Mas também traz muitos riscos, não? Porque o que nós estamos fazendo até agora deu certo numa parte evolutiva da humanidade. Mas agora estamos enfrentando riscos. Não? Estamos acelerando nossos processos que estão se mostrando que não são sustentáveis. Bom, é uma história de 4 bilhões e meio de anos, uma história longa. Nossa história nesses 4 bilhões e meio é pequena, mas também
muito interessante, né? Porque no momento que se origina o homem, ele está trazendo grandes alterações ao planeta, não? E estamos gerando uma nova processo evolutivo. Bom, o homem, a primeira pegada que ele deixa, né? E sabemos onde ele esteve, ou qual era, que tipo de tecnologias tinha, é o seu próprio corpo. Então encontramos as ossadas, não? Dos primeiros seres humanos, e encontramos estas ossadas, e deste particularmente, não? Que ele viveu de 2,4 milhões de anos atrás a 1,4 milhões, ou seja, teve 1 milhão de anos vivendo no planeta. Este ser pequenininho, que também vivia como nós, era muito semelhante a nós, ele tinha tecnologia. Já foi o primeiro de nossa espécie que começou a construir instrumentos, não? Para facilitar a sua vida, não? Para explorar melhor o ambiente. Por isso se chama de Homo habilis. Okay? É o primeiro membro, então, do gênero Homo. E nós estamos na Terra há 300 mil anos, não? Daqueles 4 bilhões e meio de anos. Não? Estamos bem no finalzinho, 300 mil anos. Estamos longe de alcançar 1 milhão de anos de permanência nesse planeta. Não? E a pergunta então é, qual será o nosso futuro? Será que vamos ter o mesmo sucesso que o Homo habilis? Será que nós vamos, como Homo sapiens, vamos ficar aqui vivendo 1 milhão de anos? Ou será que não? Porque estamos realmente acelerando os processos de destruição do planeta e a nossa sobrevivência está em alto risco. Outra pegada que estamos deixando é as mudanças na geosfera. Nós estamos alterando a composição química da hidrosfera, os mares, os rios, estamos eliminando substâncias químicas que não existem na natureza e que agora são encontradas em grande quantidade. Estamos mudando, por exemplo, o pH da água dos oceanos. Estamos mudando a litosfera, movimentamos montanhas, retiramos montanhas de um lado, do outro, desviamos rios. E estamos mudando a atmosfera, a concentração de CO2, especialmente. E nós podemos medir a concentração de CO2, por exemplo, de 11.650 anos atrás, e quanto nós vemos em 11.650 anos atrás, que houve uma mudança, essa linha vermelha, que é a concentração de CO2, houve uma mudança na concentração do CO2. Não? E isto se deve, isso coincide com o início da agricultura. Então, quando o homem começou a agricultura, houve uma mudança na concentração do CO2. Isto se atribui à atividade humana. Isso é um registro da atividade humana, dessa nova atividade produtiva do homem. E isto trouxe uma mudança na temperatura. Ela vinha aumentando e se estabilizou. Outra mudança que houve é a concentração de metano. Vocês podem ver aqui em verde, concentração de metano, que em um determinado ponto ela vinha decrescendo e começou a aumentar. E esse ponto de inflexão coincide com a produção de arroz. Sabemos onde o arroz se originou, em que período, não? Pelos registros arqueológicos. E também sabemos a domesticação de ruminantes, que coincide nesse período. Sabemos em que partes do mundo, em que escala começou a produção de arroz e de ruminantes, e a isto se atribui o aumento de metano. Então temos um aumento na concentração de CO2 e de metano nesse ponto aqui, por novas atividades produtivas. E o que seria um resfriamento natural da Terra nesse período, ele não foi tão acentuado pelo aumento de gases de efeito estufa, o que foi benéfico para nós. Não passamos uma época de resfriamento menor que as anteriores. Em 1600, ou seja, no século XVI, nós tivemos um grande evento
um grande evento na nossa história propriamente dita, né? Que foi o encontro do velho com o novo mundo. Então, a civilização europeia chegou à América, encontrou uma civilização que tinha uma alta produção agrícola e houve um grande genocídio. Se estima que 70 milhões de pessoas morreram, os povos originários morreram em nosso continente. Basicamente, a sociedade principal, mais organizada, era a Inca. Eles tinham grande domínio, já tinham domesticado muitas plantas. Tomate, por exemplo, é da sociedade Inca, a batata, imagina. Não conseguimos pensar em pizza sem tomate, não conseguimos pensar em comida alemã sem batata. Todos esses produtos agrícolas e os métodos de produção provêm então da cultura inca, que foram exportados para a Europa. Quando houve então o genocídio, houve a destruição dessa economia agrícola, houve uma redução das terras cultiváveis e uma redução da emissão de CO2. Porque aí se recuperou área natural, que capta mais carbono. Como estas produções agrícolas se deslocaram para outras partes do mundo, especialmente para a Europa, uma vez que elas se ampliaram em outros locais, começaram a aumentar novamente a emissão de CO2 e posteriormente se vê um aumento da temperatura. Então, já temos registros das etapas onde temos mudanças sociais, históricas na humanidade, pela composição da atmosfera. Podemos ver as coincidências, como incidia nossas atividades, como tem incidido nossas atividades na concentração química na atmosfera. Nos anos 60, na época da Guerra Fria, uma corrida de armamento nuclear, testes nucleares. Então temos aqui outra pegada, outro registro de nossas atividades, que é o isótopo de carbono 14. Aqui temos um pico na concentração de carbono 14. Essa geração, eu que sou dessa geração, não? Nós fomos submetidos a maior radiação, não? Porque na atmosfera tinha mais isótopo, né? 14, né? Carbono 14. Posteriormente isso foi reduzido, esses testes foram proibidos, e temos aqui essa alteração, então, não? Esse compromisso que houve em nossa sociedade na redução desse isótopo. Então esses eventos estão registrados, nós estamos alterando a geosfera com esses eventos históricos. E esse período se chama de grande aceleração, porque nesse período temos um crescimento populacional, temos um crescimento da produção, a produção se torna mais eficiente, estamos reduzindo os custos de produção, e as pessoas estão demandando mais, estão consumindo mais, e tudo isso vai gerando mais emissão de CO2, e aqui vemos então em vermelho, né, a emissão de CO2 aumentando, crescendo exponencialmente, e a temperatura, né, que corresponde ao aumento da concentração desse gás de efeito estufa. E aqui temos então o aumento da temperatura, né, a partir dessas últimas décadas. Tem sido impactante esse aumento da temperatura, nunca foi observado em eras anteriores, com a presença do homem, né, estamos falando. E aqui a concentração, que é a concentração de CO2, de gás de efeito estufa. Então estamos a uma correlação direta, né, entre o aumento da concentração desses gases e o aumento da temperatura. E esses são nossos impactos. Por 100 mil anos, a Terra vivia em ciclos de esfriamento e de aquecimento, de interglacial, ciclo interglacial. Quando a humanidade começou então a explorar a agricultura, começou com a criação de ruminantes domésticos, aumentar a concentração de gás de efeito estufa, então a gente aqueceu a Terra levemente, ainda se mantinha um ciclo, e
a Terra estava estabilizada, então, nesses ciclos de aquecimento e esfriamento mais suaves. Porém, com a grande aceleração, nós começamos a fazer outra trajetória, aumento de temperatura e do nível do mar. Não? E agora estamos muito preocupados, porque não sabemos a trajetória para onde nos leva, que tipo de clima, mudança climática nós vamos ter. E para a gente alcançar agora outro regime de estabilidade climática, que nos leva, sei lá, mais de 20 mil anos, não? Com um certo clima que consigamos manter a nossa civilização, não sabemos. Estamos numa trajetória de altíssimo risco. Essas são fotografias que elas são fotografias antigas. Esse é um grupo então de fotógrafos, vão no mesmo local, no mesmo ângulo e no mesmo período e tiram uma foto equivalente. E aqui se vê claramente, né, que em algumas décadas essa região aqui tinha glaciais, isso aqui é nos Andes, a Cordilheira dos Andes, e aqui atualmente nós temos muito menos gelo. Não? Então, as mudanças climáticas são claras, já estamos observando claramente esse desgelo pelo aumento da temperatura em poucas décadas. Não? Isso está derretendo essas massas glaciais. Estamos tendo então aumento do nível do mar, estamos tendo inundação de ilhas, de cidades costeiras, estamos perdendo espaço para o mar. Furacões, ventos cada vez mais devastadores por causa das mudanças do clima. Migração de animais e de pessoas, porque muda o clima e elas têm que se deslocar para outras regiões. Desertificação de terras férteis, uma área equivalente ao estado de Santa Catarina, vira deserto, ou seja, vira área não cultivável no mundo. Imagina isso, todos os anos, uma área equivalente a Santa Catarina não pode mais produzir alimento. Isso impacta na agricultura, as mudanças climáticas e na criação de animais. E isto nos traz realmente efeitos dramáticos para a vida humana. Risco alimentar, doenças que vão se espalhar com maior facilidade, pandemias, como as que estamos atualmente vivenciando. Nós estamos cada vez mais próximos dos ambientes naturais, em contato com os ambientes naturais, que antigamente não tínhamos tanto contato, estou falando nas últimas décadas, e estamos desequilibrando os ambientes, estão perdendo a diversidade e estão prosperando doenças que já existiam, como malária, por exemplo, não? E que agora estão se incrementando. Isso está gerando pessoas que se deslocam de uma área para outra, e temos os refugiados do clima, pessoas que se deslocam, que vão migrar por causa das mudanças do clima. Essa foto aqui é de um lago na Bolívia, seco, em 30 anos ficou seco. E temos os refugiados do clima, né? Pessoas que não conseguem mais viver nos seus lugares originários. E as regiões mais vulneráveis são a África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, o sul da Ásia e o nosso continente. Isso é muito preocupante, né? Tanto que já está se desenvolvendo uma legislação para os refugiados do clima. E estamos então ultrapassando alguns limites. Aqui temos uma região de segurança verde, em vermelho o que já estamos ultrapassando a sobrecarga do planeta. Então temos este aqui, que são as mudanças climáticas, temos ciclo de nitrogênio, nossa produção agrícola tem muitas emissões de nitrogênio, os ciclos naturais não têm tanta concentração de nitrogênio, então estamos mudando os ciclos bioquímicos do nitrogênio. Não sabemos muito bem que consequências vai ter isso, mas é de grande preocupação.
E esse efeito, que é a perda da biodiversidade. Nós estamos perdendo espécies vivas que não vamos recuperar mais. Que é muito preocupante, né? Porque estamos perdendo um capital natural muito importante, que levou um período bastante importante da história do planeta para ela se evoluir e se consolidar, como a conhecemos hoje. E o que é uma sobrecarga? Esse é um exemplo muito interessante, muito claro, não, dessa analogia. Não? Então, a sobrecarga é esse animal não consegue mais carregar, não consegue mais puxar essa carga e está exausto, não consegue mais funcionar. Podem acontecer duas coisas. Diminuímos a carga, damos um tempo para se recuperar o animal e ele continua com seu trabalho, ou ele morre e ele não consegue mais cumprir com sua função. E assim estamos com os ecossistemas, assim estamos com os sistemas naturais. Nós estamos sobrecarregando, podemos ainda reduzir a carga, eles conseguem se recuperar e manter as suas funções, que são muito importantes para manter a sustentabilidade do planeta, ou se perde a resiliência e não conseguem retornar. E aqui temos um quadro de fotos dramáticas, né? Pessoas sofrendo da poluição, morte nos mares dos seres vivos, de peixes, baleias, desertificação, furacões, incêndios, desertificação, desmatamento, poluição nas cidades, desgelo, bom, tudo o que nós sabemos. Então esses efeitos não são bons para a vida do ser humano, nem para a sustentabilidade de uma forma geral nesse planeta. Não? E tanto tempo levou, não, para ela se organizar e chegar no estágio que estamos. Então, a pergunta, ou seja, o reclamo, digamos, não, é que necessitamos soluções sustentáveis. E isto que nós vamos abordar, que é a sustentabilidade, que é a capacidade de sustentar, de manter as condições de vida do planeta. Então, se usa muito sustentabilidade como um adjetivo, não é? A empresa sustentável, o produto sustentável, a sociedade sustentável, a família sustentável. Mas o que é sustentável, na verdade, é o planeta, porque nós temos que manter a sustentabilidade do planeta. Então, podemos ter muitos produtos sustentáveis, podemos ter muitos países sustentáveis, mas o importante é a sustentabilidade do planeta. Se nós fazemos todo esse esforço e não alcançamos isto, as condições, manter as condições de vida do planeta, fracassamos. Certo? Estamos numa situação bem arriscada, bem comprometedora. Bom, sustentabilidade está relacionado limites do planeta, não ultrapassar esses limites, se já ultrapassamos, retornar enquanto é possível, e ao tema da palestra, que é a relação entre eficiência e resiliência. Se eu quero um sistema resiliente, eu tenho que aumentar a diversidade e a conectividade. Tá? Então, nós por muito tempo, nossos sistemas de produção, eles foram arquitetados, foram desenhados para serem eficientes. Por exemplo, isso aqui, serem muito enxutos, não? Onde o fluxo de materiais, não, de transformações, se faz uma etapa atrás da outra, e a transformação se faz muito rapidamente. Com baixo custo, eu consigo cumprir meu objetivo, obter um bem, obter um serviço. São sistemas muito eficientes. Até agora fomos muito bem sucedidos em produzir de forma eficiente. Estamos acelerando essa produção, estamos tornando cada vez mais eficiente. Mas esses sistemas são pouco resilientes. Se houver um curto aqui, se esse componente passar por algum problema, nós interrompemos esse fluxo. Então é um sistema muito eficiente, de muito baixo custo, muito enxuto, mas muito frágil.
Se queremos aumentar... Bom, esse aqui é um exemplo, então, de um sistema eficiente. No plantio de eucalipto. Árvores todas iguais, plantadas na mesma distância. Isso é um sistema de produção. Não? Isso aqui é uma indústria, não? Que faz parte da indústria de papel e celulose. O solo homogêneo. Então, esse é um sistema de produção muito, muito eficiente para produzir celulose. Tá? Mas de baixa resiliência. Qualquer problema que houver nesse solo, qualquer praga que houver aqui, esse sistema é muito frágil. Tá? Qualquer mudança no clima, por exemplo, no regime de chuvas, o sistema é muito frágil. Se queremos aumentar a resiliência, temos que aumentar a diversidade, a redundância e a conectividade. Agora o sistema é mais resiliente. Se agora temos um curto aqui, o sistema continua produzindo e entregando aqui e realizando o seu objetivo. Não? E isso dá tempo do sistema continuar funcionando e dá tempo de se restabelecer essa unidade e voltar novamente ao normal. Isso é o conceito de resiliência. Né? Há uma perturbação, o sistema obviamente vai reduzir a sua produção, mas não para e se restabelece. Esse é um sistema mais resiliente que o anterior, tem mais diversidade, tem mais conectividade, mas menos eficiência. Obviamente que construir um sistema desse aí é mais custoso. Esse é um sistema natural, extremamente resiliente. Muita diversidade, então aqui produzir celulose, ele tem uma baixa produtividade, diferente da outra que nós vimos, da produção industrial. Então tem baixa eficiência, se eu quero um produto, mas é altamente resiliente. É o contrário do sistema produtivo humano. E os extremos, então, são: esse aqui é o mais eficiente, muito frágil, baixa resiliência, e esse aqui é alta conectividade, alta diversidade, tem máxima resiliência, mínima eficiência. Então há um compromisso entre eficiência e resiliência. Até hoje, os sistemas humanos trabalharam favorecendo eficiência. Não temos construído sistemas produtivos orientados à resiliência. Mas com as mudanças climáticas, temos que estar preparados a sistemas resilientes, que vão ser perturbados e vão ter que se restabelecer. Se maximizamos eficiência, estamos minimizando a resiliência e maximizando a fragilidade do sistema. Se fazemos ao contrário, muita conectividade, muita diversidade, isso é muito caro nos sistemas produtivos humanos. Reduzimos a eficiência e aumentamos a possibilidade de estagnação, no caso econômica. Então temos que dosar. A quantidade é não só resiliência, não só eficiência. Temos que ter uma otimização, e seria esse ponto, essa janela aqui seria de vitalidade, onde nós temos o compromisso entre eficiência e resiliência, que é um ponto ótimo. Esse ponto ótimo aqui. Se caminhamos nesse sentido, aumentamos a eficiência, baixamos a resiliência, porque estamos perdendo diversidade e conectividade. Então, um sistema mais frágil, menos adaptado às mudanças. E aqui, no outro sistema, é mais resiliente, menos eficiente, portanto, ele pode caminhar para uma estagnação nos sistemas humanos. Então, sustentabilidade seria esse ponto. O ponto de ótimo entre eficiência e resiliência sem ultrapassar os limites do planeta. E aqui temos então os dois casos. Uma sociedade resiliente, mas estagnada. Uma sociedade muito eficiente, mas frágil. Ponto de ótimo. Aqui seria com subotimização. E aqui usando o máximo dos recursos naturais sem ultrapassar os limites. Então, digamos que a dificuldade é
estabelecer estas quantidades de eficiência e resiliência ótimas e de máximo de uso dos recursos naturais sem ultrapassar os limites, para ter o máximo de prosperidade, né? Então, para finalizar, se nós queremos um sistema sustentável, temos que respeitar os limites do planeta, temos que otimizar a relação entre eficiência e resiliência. Isso se aplica a todos os sistemas humanos. Tá? Isso, economias, de uma forma geral, sistema de transporte, qualquer sistema, se quer ser sustentável, se quer contribuir para a sustentabilidade do planeta, deve seguir estes princípios. Okay? E dessa maneira teremos uma sociedade próspera, né? E não com risco de que ela não seja sustentável, que ela seja próspera por um período e depois decline. Eu quero mostrar um pequeno vídeo de a gorila Coco, que deu uma mensagem para a COP. E os gorilas naturalmente se comunicam por sinais, eles vivem em grupos, são muito semelhantes a nós, pertencem à mesma árvore das espécies. E essa Coco ela conseguia fazer 300 sinais, ao redor de 300 sinais da linguagem americana e conhecia umas 3.000 palavras em inglês. E deixou uma mensagem que penso que é bem adequada para esse chamado à sustentabilidade, a cuidar do planeta. Bom, obrigado. Eu também agradeço a vocês. Se você se interessou por esse tema, ou temas relacionados com produção e meio ambiente, aqui você tem meu correio eletrônico, que você pode obtê-lo com sua máquina fotográfica, com seu celular. E muito obrigado por dispor seu tempo para assistir essa palestra. Espero que tenha gostado. Obrigado, amigos.